Bem, irmãos, eu gostaria então de, nessa noite, falarmos a respeito de gratidão. O título da mensagem de hoje é Seja Grato. Na verdade, eu quero começar nesse primeiro vídeo, nessa primeira mensagem, iniciar esse assunto usando o Salmo de número 136. Você já poderia, se você quiser, já ir abrindo a sua Bíblia no Salmo 136, amém? Nós vamos introduzir esse assunto começando hoje. Por que, irmãos? Por que é necessário falar de gratidão? Porque gratidão tem a ver com adoração. Nós somos chamados a adorar a Deus, com tudo que temos, com tudo que somos. Nós somos chamados a reconhecer o nosso Deus como um Deus extremamente bondoso, extremamente misericordioso, e que tudo isso, irmãos, tudo aquilo que Deus representa para nós, tudo aquilo que absorve, que nos dá um absoluto da certeza do caráter de Deus, das promessas de Deus, tudo isso é motivo de gratidão para o crente, para o Filho de Deus. Então, a gratidão se faz extremamente necessária para uma vida diária de adoração ao Senhor que tudo fez, que tudo é, que está presente, que nos abençoa, que nos ama, que nos corrige. Então, eu gostaria de tratar um pouco desse assunto. Infelizmente, irmãos, nós somos muito acostumados a reclamar. Nós reclamamos do sol, nós reclamamos da chuva, nós reclamamos de um dia de trabalho, nós reclamamos do trânsito, nós reclamamos da vida no geral, porque nós sempre temos aquela tendência a olhar a grama do vizinho sempre mais verde do que a nossa. Isso nos leva muitas vezes à murmuração, sendo que a murmuração é o contrário, de uma vida de gratidão. O povo de Israel é descrito no Velho Testamento muito como um povo ingrato, um povo que murmura, um povo que reclama enquanto está caminhando, mesmo quando está vendo as bênçãos de Deus, mesmo quando está vendo o livramento de Deus, eles são descritos como um povo que reclama. Nós reclamamos muitas vezes porque não temos aquilo que não precisamos ter. Afinal de contas, que se fosse realmente necessário, Deus nos teria providenciado. Nós somos aquele tipo de pessoa que reclama de coisas que não tem e que depois dizem que o Senhor é o pastor e que nada nos falta. Ou seja, muitas vezes nós agimos em contrariedade com aquilo que cremos. Nós agimos em contrariedade com o caráter de Deus, que é tido nas Escrituras, revelado nas Escrituras como um Deus que providencia. Aquilo que necessitamos, Ele nos dá. Jesus nos ensinou a não andarmos ansiosos, porque se Deus alimenta os pássaros, Ele é capaz de providenciar aquilo que precisamos. A nossa tendência de reclamar, ela vem desde o Éden. O homem estava insatisfeito com tudo de bom que o Senhor havia lhe fornecido ali no jardim, simplesmente porque o proibiu de apenas uma coisa. Deus tinha dado todo um jardim, todos os recursos, Deus tinha fornecido e permitido que o homem usufruísse de tudo, mas nós encontramos um Adão e uma Eva insatisfeitos porque o Senhor lhes proibiu uma coisa. Na saída do Egito, o povo reclama por causa das dificuldades de ser livre. Na volta da Babilônia, nós temos um povo que reclama porque a cidade de Jerusalém e a religião já não tinha o mesmo glamour lá do passado, já não era mais a mesma coisa dos tempos de Davi, dos tempos de Salomão. Como quem diz, parece, com essas reclamações, parece que era melhor estar no Egito, parece que era melhor estar oprimido na Babilônia, do que ter que encarar a realidade. Então eles reclamavam. Muitas vezes, irmãos, é muito mais fácil ver alguém murmurando porque o dia amanheceu chuvoso do que agradecendo pela água que rega a terra, pela água que rega a terra, que limpa o ar e traz fertilidade ao solo. Então a gente reclama do dia chuvoso e esquece dos benefícios da chuva. Nós maldizemos a segunda-feira pela manhã, normalmente, falamos mal do trabalho, nós lamentamos a rotina, mas não paramos para enxergar e para pensar nas bênçãos
que nos cercam todos os dias e que são derramadas sobre nós abundantemente todo o início de manhã, que na verdade é um reinício, uma permissão de Deus de se levantar e abrir os olhos. Você percebe que no meio de tanta reclamação fica muito mais fácil, fica muito mais difícil, trazer à mente aquilo pelo qual nós deveríamos ser gratos a Deus. O contrário da reclamação seria a gratidão. A gratidão é um estilo de vida, irmãos, de quem realmente está satisfeito em Deus. No Salmo 133, que nós vamos ler, 136, o salmista nos dá alguns motivos, irmãos, pelos quais nós devemos viver uma vida de ação de graças ao Senhor. Possivelmente, no culto público, no Velho Testamento, o ministro de louvor cantava a primeira parte do verso e o povo respondia com a segunda parte repetida, como nós vamos ler. Era um chamado à comunhão, refletindo sobre a bondade, sobre a misericórdia e o amor eterno ao Senhor, exaltando gratidão ao Deus que nos deu todas as coisas. Um estilo de vida, irmãos, grato a Deus serve de suplemento para uma vida mais satisfatória, né? Uma vida mais satisfeita no Senhor. Todo Salmo 136 aqui, irmãos, é um convite ao louvor do Deus que servimos e que nos satisfaz. Por que devemos louvá-lo, então? Vamos ler o Salmo 136 a partir do verso 1, que nos diz assim. Nós vamos ler primeiramente só os 4 versículos, os 4 primeiros versículos. A Bíblia diz assim: deem graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Gostaria de orar com vocês, antes de iniciarmos. Em nome de Jesus, Pai, que neste momento possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, falar conosco através da Tua palavra, que é fiel, que é digna de toda confiança e que nos instrui a toda boa vontade, Senhor, a toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como eu disse aqui, o ministro de louvor no Velho Testamento tomava o público, né, com essa frase do início, né, deem graças ao Senhor, falando de alguma característica de Deus, e o povo respondia então, porque a sua misericórdia dura para sempre. A primeira coisa que gostaria de ressaltar, irmãos, nesses primeiros 4 versículos do capítulo 136, é o fato de que é empolgante, irmãos, ou pelo menos deveria ser para todos nós, irmãos, servir a um Deus que é soberano e todo-poderoso. Isso é motivo, irmãos, de empolgação. Deveria ser um motivo de empolgação para mim, para você e para qualquer filho de Deus. O fato de servirmos a um Deus que é soberano e poderoso. Poderoso e soberano. Isso significa, irmãos, esses 2 atributos de Deus aqui significam pelo menos algumas coisas, que eu gostaria de ressaltar com vocês. A primeira coisa, irmãos, é que pelo fato de nós servirmos um Deus que é soberano e poderoso, o nosso serviço não é vão. Nós não servimos de forma inútil. O nosso serviço não é vão, irmãos, porque ele é direcionado ao único Deus real, ao único Deus existente, como nós vemos ali no verso 2 que acabamos de ler. Deem graças ao Deus dos deuses. Repare que a Bíblia faz ali uma referência, na sua tradução provavelmente está da mesma forma que a minha, Deus em letra maiúscula, dos deuses. Ou seja, destacando que Deus é único, que Deus é real, que Ele é o único Deus existente, que Ele é o único Deus vivo. Um dos problemas, irmãos, da idolatria é que o serviço ao ídolo é inútil, não tem proveito, pelo simples fato de que o ídolo ao qual o idólatra se prostra não existe. Porque não existe outro Deus, não existe outros deuses, só existe um único Deus, soberano e poderoso. Quando o idólatra se dobra
diante de um ídolo, diante de uma imagem, diante de alguém, diante de si mesmo, ele acaba se tornando perda de tempo, acaba se tornando perda de esforço, um esforço inútil, um esforço ineficiente, porque aquele Deus não pode responder, não pode ser classificado como o nosso Deus é classificado, soberano e poderoso. Você sabe muito bem, irmãos, que nós somos criados para servir. Nós somos criados para servir e quanto a isso não há escapatória. Por isso que nós somos chamados a servir a Deus. Porque se não servirmos a Deus conforme as Escrituras, acabaremos por servir outras coisas. Porque nós somos criados desde o início para o serviço. Qualquer obra, irmãos, que você faça neste mundo, se não for direcionada ao Senhor Deus, ao único e verdadeiro Deus, ela é vazia. E se é vazia, irmãos, é porque não está sendo direcionada ao Deus verdadeiro. Pelo contrário, está sendo direcionada a um Deus que não existe, a um Deus errado, a um Deus imóvel, a um Deus incomunicável, a um Deus que é incapaz de ser recompensador daqueles que o buscam. Deus nos convida nas Escrituras, irmãos, a dar utilidade e propósito à nossa existência e às nossas obras. De que forma? Vivendo para Ele, sendo grato a Ele, reconhecendo que Ele é o único Deus, poderoso e soberano. Um coração, irmãos, é grato ao Senhor porque sabe que existe um antes e um depois de Cristo. O coração do crente deve servir desta forma a Deus, irmãos, com gratidão, com humildade, sabendo que existe um antes e um depois. Eu era assim, agora sou desta forma. Jesus Cristo transformou minha vida. Jesus Cristo mudou completamente os rumos da minha existência, da minha jornada. Agora a minha vida ela não é inútil, ela tem propósito. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 17 até o 19, ele diz assim: lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo, como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Vejam que ele diz ali: vivam com temor. Lembrem-se disso, vivam com temor. Irmãos, é um chamado para se achegar a Deus e temê-lo, porque Deus, pelo fato de Deus ser quem Ele realmente é, verdadeiro e vivo, soberano e poderoso. O coração grato, irmãos, vive uma vida responsável, uma vida com temor, como o apóstolo Pedro nos ensina. Por quê, irmãos? Pois sabe que sempre está diante de Deus, em todas as suas ações, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala, né? A forma como você se porta, independente do ambiente, independente do lugar, tendo em mente que você não pode se esconder de Deus, você sempre está diante do Senhor. E isso, irmãos, nos precisa levar a uma vida de temor, a uma vida de responsabilidade. Nós estamos diante de Deus em todas as nossas ações. Essa é a forma, irmãos, de escapar do, como Pedro diz, estilo de vida vazio. Ou, como as traduções mais comuns traduzem a vossa vã maneira de viver, que herdamos, irmãos, por conta do pecado. Esta é a única forma de escapar deste estilo de vida vazio. Então, por causa do precioso sangue de Jesus, irmãos, que não foi de forma alguma derramado em vão, a nossa existência ela é inundada de propósito. E esse é um motivo, irmãos, de imensa gratidão. Esse é algo que deve alegrar o nosso coração, deve nos deixar, irmãos, empolgados.
O que o Senhor Jesus fez por mim, o fato dele me resgatar de uma vida sem propósito, de uma vã maneira de viver, de um estilo de vida vazio, deve servir de gratidão ao meu coração. E eu preciso agir de forma responsável para que esta obra seja eficaz na minha vida. Se o fato, irmãos, de saber, só o fato, na verdade, de saber em quem nós temos crido, isso já é, irmãos, algo que nós devemos ter em nosso coração como um motivo de alegria, como um motivo de gratidão. Saber para onde você está indo. Saber que tudo que você faz nesta terra, irmãos, você faz com um propósito. O propósito de adorar ao Senhor. E que você é recompensado por agir desta forma, por agir com gratidão, por agir, por ter as suas obras, as suas ações diante do Senhor, que é o único Deus que é capaz, irmãos, de nos recompensar por isso. Só de saber, irmãos, que você está juntando tesouros para viver eternamente ao lado daquele que tirou você do lamaçal de pecados, daquele que te limpou, te justificou, te curou, te salvou. Só isso, irmãos, são motivos muito preciosos para se ter gratidão ao Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, irmãos, nesses primeiros versículos que lemos, o segundo ponto é que nós somos chamados, irmãos, a ser gratos pela justiça de Deus. O fato de que o Senhor é justo, de que o Senhor é um juiz, irmãos, que tem tudo à frente dos seus olhos, que não se esquece, que julga, irmãos, sem parcialidade, que julga de forma reta. Diferente de qualquer juiz nessa terra, irmãos, o Senhor tem um alcance ilimitado. Nada foge aos seus olhos. Veja que o fato do salmista cantar que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é Senhor, de que é poderoso, também é motivo, irmãos, também é pelo motivo que Pedro destaca no início do verso 17 que nós lemos agora há pouco. Lembre-se do Pai Celestial a quem vocês oram. Como Jesus mesmo nos ensinou, que Deus ele não mostra favorecimento, ele julga de acordo com as ações de cada um. O caráter bondoso, o caráter misericordioso do Senhor, irmãos, o fato dele ser Senhor, dele ter um grande poder, estão atrelados também ao caráter justo do nosso Deus. Deus conhece os atos de cada um, mas antes, irmãos, ele conhece as intenções do coração. Antes mesmo da intenção se tornar ação, se tornar uma atitude, Deus já as conhece interiormente no coração de cada um de nós. É o que nós chamamos de motivação. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele retribuirá cada obra, cada um segundo as suas obras, e agirá com vingança, irmãos, contra os rebeldes e inconsequentes. Aqueles, irmãos, que não vivem de forma responsável. Aqueles que têm um modo vazio, inútil de viver. Nós devemos ser gratos a isso. Nós devemos ser gratos a isso, irmãos, porque sendo assim, Deus nos dá segurança em si mesmo. É muito seguro viver, irmãos, de acordo com a vontade de Deus. Isso nos traz estabilidade, nos traz segurança. Nós podemos confiar plenamente de que Ele não agirá com imparcialidade, de que Deus não nos imputará punição alguma, irmãos, sem merecimento. E especialmente pelo fato de sermos justificados por Cristo, nós carregamos, irmãos, até a eternidade a justiça de Cristo, que nos é atribuída mediante o seu sacrifício. Justificado nós somos por Jesus Cristo. Tudo isso mediante a fé. Tudo isso, irmãos, por causa da graça do Senhor. Deus é digno de toda confiança. Isso resulta em nós, irmãos, uma certeza de vida eterna. Sermos gratos pela justiça de Deus, de que Ele sabe, de que Ele vê todas as coisas, de que Ele julga com imparcialidade. E, especialmente, irmãos, porque Ele faz recair sobre o crente
sobre aqueles que confiam no Senhor, sobre aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. O Senhor Deus faz recair sobre nós a justiça do nosso Senhor Jesus. Isso nos dá certeza de vida eterna. O terceiro, irmãos, motivo pelo qual nós devemos ser gratos ao Senhor por Ele ser soberano e poderoso, irmãos, que Deus não tem limites. Esse é o terceiro motivo. Deus é um ser ilimitado. Justamente, irmãos, pelo fato dele ser poderoso, pelo fato dele ser soberano, isso nos mostra que Deus não tem limitações. Por exemplo, o fato, irmãos, do nosso Deus ser soberano significa, irmãos, que o nosso Deus exerce todo o domínio, que Ele detém toda a autoridade, que o Senhor Deus faz o que bem lhe entender, conforme a sua vontade, que é descrita como boa, perfeita e agradável. E também, irmãos, por causa disso, Ele é soberano. Ou seja, Ele não tem restrições, não há limites, não há limitações. Deus não tem restrição em nada. Ele pode tudo sempre, como Ele quiser, quando Ele quiser. O Senhor Deus tem recursos inalcançáveis, irmãos. Isso o torna distinto. Por isso que a Bíblia deixa muito claro, não há outro Deus a não ser o Deus vivo e verdadeiro, ilimitado, que é soberano, que é poderoso. Ele tem recursos inalcançáveis, irmãos, a qualquer outra criatura do universo. Porque Ele é o Criador. Ele não foi criado. Ele não tem início e nem fim. Ele é antes mesmo do nada, Ele já é. Esse é o nosso Deus, irmãos. Isso deve ser motivo de gratidão. Sendo assim, irmãos, como o texto diz, Ele pode ser bom. Porque, por causa de todos esses motivos, Ele pode ser bom e bom para sempre, misericordioso para sempre. A sua bondade, a sua misericórdia, elas se estendem sem limites. Sem limites, irmãos, para com quem Ele quiser exercer bondade. Para com quem Ele quer exercer compaixão. Para quem Ele quer se compadecer e estender misericórdia. Uma bondade, irmãos, que, como o texto bíblico diz, precisa ser considerada. Assim como a severidade de Deus precisa ser considerada, nós precisamos considerar a sua bondade. Como Paulo diz em Romanos, lá no capítulo 11, irmãos. Se a bondade de Deus é rejeitada por ego, ou por desinteresse, por idolatria, o que sobra para nós é a severidade. Por isso considere tanto a bondade como a severidade. É o que Paulo fala em Romanos 11. Se a bondade é rejeitada, tudo o que sobra, irmãos, é a severidade. Se a bondade, irmãos, é respondida com ingratidão, tudo que nos sobra é a severidade da punição, da condenação. Mas antes disso, irmãos, o nosso Deus está sempre, irmãos, oferecendo misericórdia, de acordo com a sua bondade. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Veja que em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo nos ensina algo precioso. Ele diz, no verso 20 e no verso 21 do capítulo 3 de Efésios, ele diz assim: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Toda a glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós. Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. O verso 2, irmãos, lá do Salmo 136, que diz assim: deem graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos mostra que não há outro Deus além dele. Já o verso 13, irmãos, em que ele diz: deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Né? Ele está falando de governo, irmãos. Né? Ele leva no verso 2 para a escala do divino. Não há outro Deus. Não há outro ser transcendente que extrapola a realidade, que detém todo o domínio e controle. E no verso 3 ele diz: não há outra autoridade, não há outro sistema de governo. Todas as autoridades, todos os sistemas de governo se dobram perante a vontade do nosso Deus. E tudo isso é motivo, irmãos, de gratidão. Será assim até a consumação dos dias, quando com a volta de Jesus nos será apresentado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nosso coração, irmãos, deveria estar sempre o seguinte questionamento: será que vale mesmo a pena servir, dedicar confiança, dedicar credibilidade, dedicar esforço a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro? Será que vale a pena, irmãos, investir em idolatria, se prostrar diante de coisas terrenas, diante de coisas passageiras e que de forma alguma, irmãos, podem garantir estabilidade, segurança, vida eterna, salvação? Será que vale a pena agir desta forma? Se só há um único Deus, se só há uma única autoridade relevante, que é a autoridade do nosso Senhor Jesus, será que vale a pena ignorar tudo isso e abraçar a idolatria? E se dobrar diante de situações humanas, diante de sistemas humanos, diante de ideias humanas, diante de coisas, irmãos, que não podem, porque não detêm poder, não podem nada, porque na verdade não são soberanas, não são poderosas como o nosso Deus? Será que vale a pena isso? Seja Ele qual for, irmãos, o Deus, será que eu não estou sendo ingrato ao me dobrar diante de coisas, irmãos, que apenas tentam refletir e imitar de forma completamente imperfeita e incapaz o Deus verdadeiro? Será que eu não estou sendo ingrato quando ajo assim? Quando nego, irmãos, que o nosso Deus é soberano e poderoso por ser único? Será que eu não estou sendo ingrato? Veja que no verso 4 o salmista nos dá mais uma descrição maravilhosa do porquê devemos ser gratos a Deus. Ele diz assim: ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou porque a sua bondade dura para sempre. Ao único. Nós cantamos isso, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Nós cantamos ao Deus eterno e imortal. Ele é o único, irmãos, que pode operar grandes maravilhas. Ele é soberano. Ele é poderoso. Também porque pode, irmãos, operar coisas grandiosas, coisas incríveis, de amor e misericórdia, de bondade e misericórdia. Um exemplo, como fornecer salvação a pecadores. Ele é o único que pode operar, irmãos, o grande milagre, o milagre da salvação. Oferecer redenção a alguém como eu. Oferecer graça a alguém como eu. Oferecer misericórdia para todo sempre a alguém como eu. Oferecer vida eterna, um escape, sendo que eu só merecia a condenação e a punição. Ele foi e me estendeu a mão a alguém como eu, falho, pecador, indigno. Isso é graça, irmãos. Ele é o único que pode operar essa maravilha, a maravilha da salvação. Algo que ninguém, irmãos, poderia fazer. Algo que eu não poderia fazer por mim mesmo. Algo que nenhum ídolo, nenhuma imagem, nenhum sistema, nenhuma ideologia pode fazer por mim. Foi o que ele fez. Fornecer relacionamento, vida eterna. Esse é um milagre gigantesco, irmãos, o milagre da fé, o milagre da salvação, pelo qual nós deveríamos agradecer todos os dias ao único Deus que é soberano e poderoso, que é o nosso Deus, Deus vivo e verdadeiro,
para todo sempre. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Na sequência, irmãos, na próxima semana, nós vamos continuar esse texto e vamos abordar mais algumas coisas na sequência. Mas eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus. Quem sabe você está vivendo uma vida de ingratidão, desconsiderando a bondade de Deus. Você está entregue à murmuração, à reclamação, como alguém que se esqueceu da grande bondade e misericórdia do Deus que é soberano e poderoso. Alguém que está vivendo uma vida, irmãos, de indiferença quanto ao milagre da salvação, que te resgatou, que te limpou e te curou. Que nessa noite você possa pedir perdão ao Senhor e se reconciliar. Se você está dessa forma, se você acha que a sua vida não reflete uma vida de gratidão a Deus, quero orar com você nessa noite. Pai, primeiramente nós te pedimos perdão, ó Deus, por muitas vezes rejeitarmos a Tua bondade e abraçarmos, ó Deus, coisas inúteis, coisas vãs, coisas que não nos dão propósito, coisas passageiras. Que em nome de Jesus nessa noite possamos, ó Deus, ter em nosso coração, Pai, essa exuberante misericórdia, essa exuberante bondade que nos inunda com propósito, que nos inunda, Senhor, com coisas sobrenaturais, que nos inunda de amor, de bondade. Em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, possamos realmente entender que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor detém todo o governo, todo o domínio, que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único Rei sobre todas as coisas. E não há nada que possa, Pai, abalar aquilo que está estabelecido em Ti. Em nome de Jesus. Que nessa noite os meus irmãos possam sair daqui, Pai, renovados, com o coração cheio de graça, Pai. Em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a rejeitarmos a ingratidão, a murmuração, porque isso não nos leva a nada. Muito pelo contrário, isso entristece o teu coração. Isso, Pai, é postura de quem rejeita a bondade e abraça a severidade. E, portanto, precisa arcar com as consequências da condenação, da punição. Mas nós queremos o teu amor, a tua misericórdia que triunfa sobre o juízo. Em nome de Jesus. Assim eu te peço nessa noite e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Sei que é um pouco diferente essa forma, para mim é um pouco difícil também estar na frente de uma câmera enquanto tenho que me relacionar com o texto, com o esboço, é um pouco mais complicado. Amém? Mas que em nome de Jesus possa ter sido bênção na minha, na sua vida, neste momento, em nome de Jesus. Me perdoa se daqui a pouco eu esqueci de olhar para a câmera, esqueci de olhar para... Né, parece um pouco impessoal, isso é porque né, eu não estou aí com vocês, mas que de alguma forma, irmãos, possa abençoar o seu coração